Língua Portuguesa. Redação. Livro A. Lição 4. Aula 1. Olá a todos! Estamos de volta com a nossa aula de redação. Eu estava aqui procurando alguma ideia para começar a nossa aula de hoje. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Eu trouxe uma coisa interessante para mostrar para vocês. É um quadro muito famoso. Ele foi pintado por um pintor que também é muito famoso. E vocês sabem sobre o que é esse quadro? Alguém tem alguma ideia? Nada disso. Não. É sobre brinquedos. Brinquedos e brincadeiras. Observem bem esse quadro, com bastante atenção. Depois eu vou dar um prêmio para quem responder 2 perguntinhas sobre ele. Hoje nós temos um assunto muito sério para resolver. Brinquedos. Brinquedos e brincadeiras. Então, vamos lá? Redação. Então, o nosso assunto é brinquedos. Nosso assunto é brinquedos e brincadeiras. Vocês se lembram do quadro do pintor Bruegel? Bruegel. Isso. Eu vou mostrar de novo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque depois eu vou fazer 2 perguntas. A pergunta é sobre estimativas. E você aí, você sabe o que é uma estimativa? Sabe, não é mesmo? É dizer um número aproximado. Isso, Alfa. Primeira pergunta, vamos lá. Quantas pessoas há nesse quadro? Quantas figuras de pessoas? Brincadeira, professora. Um montão. Nem se eu ficar aqui a aula inteira. Alfa, e você? Qual é a sua estimativa? Sei lá, 100? Esse quadro tem cerca de umas 200 figuras humanas. É muito difícil contar, porque algumas são muito pequenas e algumas parecem meio emboladas umas com as outras. Mas dá para identificar mais ou menos umas 200. Essa ninguém ganhou. Agora vamos à nossa segunda pergunta. Vou dar mais uma chance para vocês. E eu vou dar, vamos ver, uma colher de chá. Vamos ver? Quantos brinquedos e brincadeiras há na tela? Exatamente, 49. Eu contei. E você, Alfa? Não dá para contar, é muito brinquedo. Pois tem gente que já contou e já identificaram mais de 80. E vocês sabem o que é mais impressionante nisso? Esse quadro foi pintado no século XVI, o século em que o Brasil foi descoberto. Isso mesmo. O pintor se chamava Bruegel, Peter Bruegel, o Velho. Ele era especialista em pintar miniaturas. E vocês imaginam? Há 500 anos já havia tanto brinquedo. E tudo feito à mão. Tudo feito pelas crianças e pelos pais. E a turma se divertia, não é mesmo? Pernas de pau, roda, pular corda, rodar aros, cavalo de pau, catavento, cabra cega, pular carniça, soprar bexiga, esconde-esconde, jogar castelo, andar de cadeirinha, boneca, peão, cavalinho, boca de forno, bolhas de sabão, cabo de guerra,
Vocês conhecem todas essas brincadeiras? Você já brincou de pular carniça, Beto? E você, Alfa? Você sabe como brincar de boca de forno? E jogar castelo? Bom, eu tenho uma ideia e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, para ficar mais fácil, nós vamos organizar primeiro esses brinquedos em ordem alfabética. E você aí vai nos ajudar. Vamos procurar todos os brinquedos que começam com a letra A? Que tal? Andar de cadeirinha. Bexiga, boneca, boca de forno, bolhas de sabão. Agora vou procurar palavras que começam com a letra C. Cavalo de pau, catavento, cabra cega, cabo de guerra, cavalinho. Muito bem, meninos. Vou colocar na lista. Vou colocar em ordem alfabética. Vamos ver. Cabo de guerra, cabra cega, cavalo de pau, catavento, cavalinho. Agora vamos juntar no quadro. Agora eu vou procurar brinquedos que começam com a letra D. E lá vou eu! Não tem. A próxima letra é... A letra é J. Jogar castelo. Depois é... Calma, Beto. Peraí. Nós vamos em ordem. Quem viu aqui uma letra que vem antes do J? Isso mesmo. Letra E. Esconde, esconde. Falha nossa. É a pressa, Beto. Vamos com calma. Vamos ver. Andar de cadeirinha, boca de forno, bolhas de sabão, boneca, cabo de guerra, cabra cega, cavalo de pau, catavento, cavalinho, esconde-esconde, jogar castelo. Agora sobraram poucas. Pernas de pau, roda, pular corda, rodar aros, pular carniça, soprar bexiga, peão. Então agora nós vamos ver quais começam com a letra P. E vocês, me ajudam? Isso mesmo, vamos ver. Perna de pau, pular corda, pular carniça, peão. Agora sobraram apenas essas aqui, vamos ver. Roda, rodar aros, soprar bexiga. Moleza, professora. R, S, roda, rodar aros, soprar bexiga. Vamos ver como ficou a nossa lista em ordem alfabética? Vamos ver. Andar de cadeirinha, boca de forno, bolhas de sabão, boneca, cabo de guerra, cabra cega, cavalo de pau, catavento, cavalinho, esconde-esconde, jogar castelo, perna de pau, pular carniça, pular corda, peão, roda, rodar aros, soprar bexiga. Quantos brinquedos nós temos na nossa lista? É pra já. Já eu respondo. 18. Então faltam poucos.
Eram só 80, não era, professora? Sim, Alfa. Quem contou os brinquedos no quadro do Bruegel disse que havia aproximadamente 80 brinquedos e brincadeiras. Mas vocês podem fazer isso no dever de casa, não é? Vai ser uma bela diversão. Já pensou? Que dever de casa mais divertido? E vocês? Vocês conhecem todos esses brinquedos e essas brincadeiras? Vamos ver, Alfa. Acho que a gente conhece. Conhece todos, não é, Alfa? Tem umas brincadeiras que são de criança muito pequena. E tem essa de aro. Como é essa brincadeira? Essa é uma brincadeira chamada brincadeira de rua. As crianças brincavam na rua porque não havia carros. As crianças brincavam na rua mesmo, ou na calçada, ou no meio-fio, ou até mesmo na própria rua nas cidades menores. É uma brincadeira individual, mas crianças também saíam em grupos. Essa brincadeira não tem regras, é um jogo de destreza, de equilibrar e fazer a roda girar sem cair. As crianças mais habilidosas faziam mais malabarismo e andavam mais rápido, faziam curvas e até corriam. E assim, elas se divertiam. Às vezes davam longas caminhadas sem ver. Essa eu nunca vi. Mas hoje em dia não dá para fazer, só se for numa praça, num parque. Que tal, Alfa? Vamos brincar de aro no final de semana? Vamos, Beto! Temos que ver como arranjar essa roda. O aro é mais fácil. Aro de bicicleta? Será? Isso vocês podem ver depois. E depois vocês me contam se deu certo. Agora nós vamos continuar a nossa tarefa. Vamos ver? Vamos ver. Vocês conhecem todos esses brinquedos aqui. E agora também a roda de aro. E é possível mesmo que vocês conheçam a maioria dessas outras 60 brincadeiras que estão aqui no quadro. O que vocês pensam sobre isso? O que chama a atenção de vocês? E você em casa? Qual a sua ideia? Você já havia pensado nisso? Isso mesmo! As crianças sempre brincaram. Brincavam sozinhas. Brincavam umas com as outras, ou brincavam com os adultos. E o que mais chama a atenção de vocês? Sei. Existiam brinquedos. Mas quem fazia os brinquedos se não havia fábricas? Deve ser os pais, os adultos. Isso mesmo, Alfa. Ou até mesmo as próprias crianças. Da mesma forma que vocês estão pensando em fazer uma brincadeira de aro, não é mesmo? Vocês pensam a brincadeira, aí vocês procuram algum objeto e vão tentando, até que dá certo. E será que havia regras para essas brincadeiras? Eu não sei. Como podemos saber? Consultar um livro. Existem muitas maneiras de saber. Nós podemos ler livros de história, podemos ler livros de histórias contadas para crianças. Pode ser até que eles mencionem essas brincadeiras. Só que não existiam muitos livros de histórias para crianças, vocês sabiam? Aliás, vocês me deram uma boa ideia. Vocês sabem o que aconteceu nessas datas? 1455, publicação do primeiro livro impresso. 1500, descoberta do Brasil. 1560, pintura, jogos infantis. Vocês conseguem imaginar tantos anos assim atrás? 1455. Um alemão chamado Gutenberg imprimiu o primeiro livro.
Mas antes disso não existiam livros? Existiam, Alfa, mas não eram impressos. Eles eram escritos à mão. Eram escritos com penas de animais. Só em 1455 é que foi possível imprimir livros, fazer vários de uma vez. E vocês sabem qual foi o primeiro livro impresso? Isso mesmo, a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Ela era chamada a Bíblia de Gutenberg. Ainda era bem primitivo. Nada assim como uma impressão a laser, mas só tem 500 anos. Só 500 anos? Só. A escrita já existia há mais de 4.500 anos. Foi preciso esse tempo todo para inventar essa engenhoca, essa máquina de imprimir. As crianças brincavam e os adultos quebravam a cabeça para inventar as coisas. Mas sabem de uma coisa? Brincar e inventar é muito parecido. Você tem desafios, precisa inventar soluções. Já pensou como as pessoas tiveram de pensar para inventar cada brinquedo? Faz de barro, o brinquedo quebra. Faz de pano, o pano rasga. Faz uma bola de meia, a bola começa logo a se desfazer. Porque tudo é um processo de invenção. E a arte? A pintura também tem a ver com os brinquedos. Tem a ver com a imaginação. O Bruegel, por exemplo, ele imaginava coisas iguais vocês imaginam quando brincam de casinha na árvore ou de super-heróis. Mas também é preciso esforço, estudo. Vocês se lembram da nossa leitura da Piorrinha de Tampinha? Vocês lembram o nome do autor? Adeusinho. Ele viaja estudando os brinquedos. Ups, acho que entendi. Adeusinho, Como é mesmo o nome do pintor? Bruegel. Adeusinho, Bruegel. Os dois tiveram de pesquisar muito sobre brinquedos. Adeusinho publicou no livro. E o Bruegel pintou o quadro. É assim o mundo, meninos. As crianças brincam, imaginam, inventam. E os adultos inventam, criam ideias, objetos e, inclusive, criam brinquedos. Antigamente, tudo era feito à mão. Só depois é que foram surgindo as máquinas, como a imprensa. Mas esses brinquedos que o Bruegel fez não eram feitos por máquinas, não. De que será que eles eram feitos? Barro. Madeira. Ferro. O aro devia ser de ferro. Isso mesmo. Provavelmente eles eram feitos com esses materiais. E também eles poderiam ser feitos de conchas do mar, cascas de frutos. Eu acho que eu tive uma ideia. E eu acho que vocês vão gostar. Acho não, eu tenho certeza. Artesanato. Tudo era feito com as mãos. Vocês se lembram que eu já falei isso hoje? Vocês querem saber mais como as pessoas faziam os objetos? E ainda fazem até hoje? Usando as mãos. Artesanato e artesãos. Artesanato é a atividade, o ofício. E artesão é a pessoa que faz. O que nós vemos aqui nessa capa? Vamos ver? Parece que a pessoa está riscando ou colorindo. Acho que ela está bordando. O pano já está riscado. E como você sabe que é pano e não papel? Tá dobrado. Olha que o pano dobra nas mãos da pessoa. Parece que é uma mulher. Estou gostando de ver. Meus detetives observadores. E o que vemos aqui, Alfa? Uns bonequinhos, miniaturas,
Eu já vi disso. É de barro. E esses personagens são cangaceiros. É, história do Lampião. Ele devia ser o máximo. Pena que no tempo dele não havia os super-heróis. Até que ele podia ser um super-herói. E quem disse que no tempo dele não havia super-heróis? Super-heróis sempre existiram. Eles só existem na nossa imaginação. E as pessoas sempre imaginaram. Crianças e adultos, não é? Vamos ver. Artesanato e artesãos. Esse livro foi escrito pela Clarissa Paiva. A Clarissa estuda artesanato. Ela é assim como o Adelcim. Quer saber de tudo, como faz, quem faz, como começou. E vamos ver. O ilustrador se chama Axel Sand. O Axel, ele é um desenhista, ele é um designer muito conhecido. Vocês vão observar o estilo dele nesse livro. Vejam aí o estilo do Axel. Só ele mesmo para imaginar essas letras escritas dessa forma, não é? Então, vamos começar a ler? Aposto que você já ouviu falar em artesanato. Mas você sabe o que é? Mas você sabe o que é? Então vamos ver o que é. Ouçam a leitura, mas observem bastante a ilustração, porque ela vai mostrar os detalhes. Vamos ver? Artesanato são objetos feitos à mão, com a ajuda de ferramentas especiais. Mas quem é que faz o artesanato? A pessoa que trabalha fazendo artesanato é o artesão ou a artesã. Vocês observaram aquela ferramenta na mão do artesão? Aqui na página 3. Ela se chama um cisel ou cinzel. Ela é um objeto cortante, que corta, e ela serve para fazer marcas enquanto o barro está úmido. Mas com quem o artesão e a artesã aprendem a fazer artesanato? Vejam aqui que boa pergunta. Parece vocês aqui na aula, não é mesmo? Com quem o artesão ou a artesã aprendem a fazer o artesanato? Será que existe uma escola? Vamos ver. O artesão e a artesã aprendem a fazer artesanato com um mestre. É o mestre artesão ou a mestre artesã, é claro. O mestre ensina sua técnica aos alunos. Ensina como usar os materiais e as ferramentas. Cada artesão tem uma técnica para transformar materiais. Mas quais são os materiais usados para fazer artesanato? Muitos materiais diferentes são usados para fazer artesanato. Madeira, cerâmica, linha, tecido, papel. Os objetos de artesanato podem servir para enfeitar ou podem ser úteis no dia a dia. Veja esse porta-retrato de madeira. Vamos conhecer melhor alguns materiais usados para fazer artesanato? Que tal começarmos pela madeira? Será que algum objeto do quadro do Bruegel era feito de madeira? Será? O artesão pode cortar, gravar, colar ou pintar a madeira. A técnica para transformar a madeira se chama entalhe. Entalhar significa fazer um talho, um corte. E vocês, conhecem um artesão muito famoso que inventou um boneco de madeira? Isso mesmo, Pinóquio. E como se chamava esse artesão? Gepeto. Exatamente. O Gepeto esculpiu o boneco do Pinóquio. E aí tem um monte de aventuras, não é, Beto? Um montão.
Mestre Valentim foi um dos maiores artesãos de madeira do Brasil. Ele viveu há muitos anos, entre 1745 e 1813. Mestre Valentim criava belas esculturas entalhando a madeira. Sua obra está em museus e igrejas do Rio de Janeiro. Uma de suas obras mais famosas é a escultura chamada São Mateus. Outro tipo de artesão que trabalha entalhando madeira é o bonequeiro. Adivinhe o que fazem os bonequeiros? Fazem bonecos, ora bolas! Existem muitos artesãos bonequeiros no Brasil. Os bonecos de madeira parecem ganhar vida depois que são vestidos e pintados. Repare nesse boneco da companhia de teatro Giramundo. Já pensaram como cortar isso tudo na madeira? E depois pintar? E depois vestir? E os brinquedos do tempo do Bruegel? Será que eles eram assim também? Vamos comparar o boneco Pedro com a escultura de São Mateus. Veja como é possível usar técnicas diferentes para fazer artesanato na madeira. Agora vamos conhecer outro material muito utilizado pelos artesãos, a cerâmica. O material da cerâmica é o barro, mas o barro que se usa para fazer cerâmica é bem limpinho. Quer saber como é que o artesão limpa o barro? Ele deixa o barro secar e passa uma peneira. O barro limpo se chama argila. A argila misturada com água pode ser moldada. Nas mãos do artesão, a argila vira um jarro, uma xícara, uma máscara, um boneco, uma casa. Muitas peças diferentes podem ser feitas com argila. Depois que a peça está moldada, ela vai para um forno especial. E quando sai do forno, a peça de argila recebe o nome de cerâmica. Agora nós sabemos o que significa a palavra cerâmica. O que é? Já sabemos. É a peça feita de argila depois de moldada e depois de passar pelo forno. E o que ela faz no forno, Alfa? O que acontece? Endurece, fica duro. Mas quebra fácil. Menino não pode chegar perto. Menino pequeno, então... O artesão que trabalha com cerâmica é chamado oleiro. Mestre Vitalino foi um dos maiores oleiros do Brasil. Ele se inspirava no seu dia a dia para criar suas obras. Veja esta obra de Mestre Vitalino. Ela se chama Vitalino e seus filhos fazendo bonecos. Vocês estão vendo essa obra aqui na página 23? Essa é a escola dos oleiros. O mestre ensina para os mais jovens. O mestre aqui é o mestre Vitalino e as crianças são os filhos dele, aprendendo o ofício do pai. Mas vocês já ouviram falar no mestre Vitalino? Sabem alguma coisa da história dele? Agora vamos conhecer outro tipo de material usado para fazer artesanato: os materiais têxteis. Linha, lã, barbante e tecido são materiais têxteis. O bordado é um tipo de artesanato feito com material têxtil. Veja o papel. Se ele for dobrado com técnica, pode virar origami. Se for misturado com água, pode servir para fazer peças de papel machê. Existem técnicas para se fazer artesanato usando couro, borracha e vidro. Há também artesãos que são especialistas em trabalhar com sucata, bambu e até com o famoso
capim dourado de Tocantins. E vocês? Vocês conhecem o capim dourado de Tocantins? Já viram cestos feitos com esse capim? Eles são muito bonitos e são bem fortes. Você já sabe que o artesanato depende do material e da técnica. Mas é claro que conta muito a criatividade do artesão ou da artesã. Não é mesmo? O artesanato costuma ser feito com os materiais encontrados em uma região. E o artesão se inspira nos hábitos e costumes da região para criar a sua obra. Quais são os artesanatos típicos de onde você mora? Que inspiração eles têm? Resumo da aula. O que aprendemos hoje? Tanta coisa, não é mesmo? Todo dia nós aprendemos muito na escola. Mas o que nós aprendemos de mais importante hoje? Brincadeiras e brinquedos sempre existiram. A maioria das brincadeiras de hoje já existiam há muitos anos. Antigamente, os brinquedos eram feitos à mão, pelas pessoas. As pessoas que trabalham com as mãos são chamadas de artesãos. Existem vários tipos de artesanato. Depende do material. O tipo de artesanato depende dos materiais encontrados em cada região. Dever de casa. Contar todos os brinquedos e brincadeiras da pintura de Bruegel. Contar com muita atenção. Brincadeira, meninos. Listem 10 brinquedos ou brincadeiras de que vocês mais gostavam ou gostam. Esse dever de casa é bem mais fácil, não é mesmo? Se sua mãe não acreditar que esse é o dever de casa, você pode dizer que é esse mesmo. Ela vai acreditar em você. Conte para ela como foi a nossa aula de hoje. O que você aprendeu. Assim ela vai entender direitinho que aqui na escola a gente aprende se divertindo. Até a próxima!